Então nós vamos estudar sobre os verbos na língua grega. Os verbos na língua grega, eles têm algumas questões, semelhanças, que se aproximam da língua portuguesa, né? O português se aproxima do grego na questão de tempo, né? A gente vai trabalhar a questão de tempo e algumas dessemelhanças que nós não temos na língua portuguesa. Então existem detalhes e peculiaridades na questão do verbo grego. Agora, o que é interessante perceber é o seguinte, é que nós vamos começar definindo alguns conceitos fundamentais para que possamos aprofundar na questão do verbo, entender os verbos gregos. Vamos estudar esses conceitos agora. Acompanha comigo na tela. Primeiramente, nós vamos ver os temas verbais. Né? Questão do tema. O que é o tema verbal do verbo grego? Nós sabemos que o verbo ele tem raiz, né? E ele tem vogal temática. Né? Existe a raiz, que é o morfema irredutível, né? Mas, vou abreviar, VT, vogal temática. Né? Isso vai nos dar o tema, né? O tema de cada verbo. Então, tema verbal, vogal temática, né? O que vem a ser vogal de ligação e desinência. Então, esses são, na verdade, os elementos que integram uma palavra, né? E o verbo grego. Você tem a raiz, nós temos aí a vogal temática, né? E raiz mais vogal temática formam o tema, vogal de ligação e o que chamamos de desinência de cada palavra. Vamos conhecer, então, o que vem a ser o tema. O tema é a parte que contém o significado do verbo, né? Então, como nós já vimos, o tema verbal, ele contém o significado. Por quê? A semântica, o campo semântico, ou seja, o campo de significação do verbo reside justamente no tema verbal, né? A raiz do verbo é esse morfema irredutível, mais a vogal temática, né? Se tiver a vogal temática, raiz mais vogal temática, vai dar o significado do verbo. A base para flexioná-lo, e aí essa flexão vai depender de outros elementos, né? Como nós vimos no caso dos substantivos e dos adjetivos, vai depender do caso em que se encontra o substantivo ou adjetivo, e no caso aqui do verbo, vai depender, né, do número, né, da pessoa, né, e do número do verbo, considerando também o tipo de ação, o modo da ação. Então, o que vale a pena agora, nesse momento, fixar é que o tema verbal é a parte que contém o significado. O significado está no tema verbal. Vogais temáticas e de ligação, elas são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. As vogais de ligação não pertencem ao tema. As vogais temáticas, sim. Então, veja, a vogal temática, ela na verdade, ela integra o que se chama de tema, porque, como nós vimos, né, tema do verbo, o tema é a raiz mais vogal temática, que eu vou chamar de VT, né? VT não é videotape não, hein? VT é vogal temática, tá bom? Então, tema é raiz mais vogal temática. Então, veja bem, vogais temáticas e vogal de ligação não são a mesma coisa. Vogais temáticas pertencem ao tema verbal. Já as vogais de ligação não pertencem ao tema. E nós vamos entender, ao longo dessa exposição, com mais propriedade, a distinção entre vogais de ligação e vogais temáticas. Desinências são parte da flexão verbal que identifica a pessoa gramatical, o número e a voz. Aqui realmente é importantíssimo você perceber. As desinências, elas vão identificar, por exemplo, a desinência de primeira pessoa é uma, de primeira pessoa singular é uma, a desinência de primeira pessoa plural é outra. Então é importante saber que a desinência é aquela última parte do verbo que vai identificar
a pessoa, se primeira, segunda ou terceira, né? Pessoa, nós temos primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, né? Primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Né? Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu. Segunda pessoa plural, vós. Terceira pessoa singular, ele. Terceira pessoa plural, eles. Então, a pessoa, primeira, segunda, terceira, o número é singular, ou é plural, e a voz, né? Se a voz é ativa, se a voz é passiva, né? Esses conceitos todos nós estaremos estudando ao longo da aula de hoje. Então, o que nós temos visto até agora? Que o tema é formado pela raiz mais a vogal temática. Aí depois nós temos uma vogal de ligação e mais as desinências. É assim que os verbos no grego eles são formados. Por exemplo, veja esse verbo. Você já pode ler comigo? Leia assim, lio. Lio. Esse verbo, lio, significa desligo e solto. Vamos analisar o verbo lio. Diga comigo, lio. 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 Desligo, solto. Como é que esse verbo se forma? Veja só, nós temos o tema, que é lui, e nós temos a desinência ômega. Nós temos o tema, que é lui, mais a desinência, que é o ômega. Aí você vai perguntar, e onde está a vogal temática? A vogal temática está aqui, ó, no tema. No tema, nós temos a vogal temática Y, né? E a desinência é o ômega. Então, veja que o significado do verbo é dado pelo tema, que é a raiz mais a vogal temática, não é? E esse O aqui do ômega é a desinência que está me dizendo o quê? Você ainda não tem condição de saber, porque nesse momento você ainda não aprendeu. Daqui a alguns minutinhos você vai aprender. Esta desinência ômega é a desinência de primeira pessoa, do eu, né? Por isso que é desligo. É a desinência de primeira pessoa, tá? No singular, no presente do indicativo. Então, agora você está sabendo que esse ômega é uma desinência que identifica pessoa e número, quer dizer, a primeira pessoa no singular. Grego não é tão difícil. O grego ele exige atenção e alguma dedicação, como tudo na vida, não é mesmo? Tudo na vida precisa de dedicação. Se nós não nos dedicarmos, nós não conseguiremos realmente aprender nada, em qualquer área do conhecimento, inclusive no grego instrumental. Então, prosseguindo o nosso estudo, vamos analisar agora um outro verbo, o verbo liei. Verbo liei. Diga assim comigo, liei. Liei. Verbo liei. Veja aí, verbo liei é um verbo cuja formação é a seguinte. Veja comigo o verbo liei. Verbo liei é formado da seguinte maneira. Primeiro, liei. O tema é li, como nós já vimos, né? O que o lio tem a ver com liei, né? Nós temos aqui. O que lio tem a ver com liei, ó? Mesmo tema. Eles compartilham o mesmo tema. É por isso que eles fazem parte, né, do mesmo campo semântico, da mesma significação. Eles compartilham o mesmo tema. Lio é o verbo que nós vimos, agora a gente está vendo liei. O liei é formado da seguinte maneira. Tem o tema que é li, agora atenção, hein? Há uma vogal
de ligação, vou chamar de VL, e há uma desinência. Então, li-ei é assim, tema, li, nós temos uma vogal de ligação epsilon, e nós temos uma desinência que é o iota. O iota, ele vai dizer para nós exatamente o número, ele vai dizer para nós o número, está no singular, está no plural, ele vai indicar para nós a pessoa. Veja, então, no grego é assim que funciona. Você tem o tema, você tem a vogal de ligação, esse é o tema, você tem a vogal de ligação e você tem a desinência. Desinência. É verdade que haverão verbos que você não verá a vogal de ligação, você verá tema mais desinência, né? É verdade, mas normalmente você encontra esse esquema, tema mais vogal de ligação e mais a desinência. Tá compreendendo, não tá? Vamos avançar. Vamos estudar agora um conceito chamado tempo da ação, né? Questão do tempo. No grego, nós vamos encontrar, como nos verbos em português, a questão do tempo, mas nós vamos encontrar um conceito adicional que normalmente em português nós não pensamos muito nele, que é o conceito de aspecto. Então preste atenção no que você vai ouvir. 2 elementos importantes devem ser considerados com respeito ao tempo verbal no grego. Então, quando se pensa em verbo, 2 questões estão envolvidas. Primeira, a questão do aspecto, né? Há o aspecto verbal, né? Se a ação foi concluída ou se ela não foi concluída, não é? Se ela foi acabada ou se ela está inconclusa ou inacabada. É a questão do aspecto do verbo. E tem a questão também do tempo do verbo, que é a questão que nós estamos habituados, né? Um verbo ocorrido no passado, um verbo ocorrido no presente ou um verbo ocorrido no futuro, né? Então, essas questões do tempo, nós estamos habituados, mas nem tanto a questão do aspecto, nós estamos habituados, né? Não faz parte da gramática da língua portuguesa, no entanto, existe dentro da gramática do grego bíblico, né? Do nosso grego instrumental. Então, com respeito à questão do aspecto, quando se fala de aspecto, não se pensa tanto na questão do tempo. Quando se pensa no aspecto, não se pensa se o verbo ocorreu no passado, no presente ou no futuro. Mas quando se focaliza no aspecto verbal, nós estamos mais ocupados em compreender o tipo da ação, né? Ou a qualidade da ação. Se essa ação ela foi concluída, se ela foi acabada, ou se ela não foi concluída, ou se ela está inacabada. Nós estamos mais preocupados, estudando o aspecto, não é? mais com o como da ação, e não com o quando da ação. Quer dizer, a gente está mais preocupado em saber se essa ação realmente foi completada, né? E não tanto se ela foi realizada no passado, no presente ou no futuro. Você está compreendendo? Nós estamos, na verdade, quando estudamos o aspecto do verbo, e esse é um conceito que nós temos que ter em mente, que o grego trabalha com aspecto, nós estamos mais ocupados com a questão do como. A ação foi concluída, isso é muito importante. Quando nós estudamos o verbo grego, nós precisamos levar em consideração essa questão do aspecto. É muito, muito importante, porque isso se reflete na questão, por exemplo, dos textos bíblicos, onde, por exemplo, uma determinada ação que foi feita no passado, né, se ela foi concluída plenamente no passado, mas os efeitos dessa ação são vistas, sentidas ainda no dia de hoje. Isso vai fazer diferença quando você ler um texto bíblico. Quando você, por exemplo, ler um texto como que está lá em Romanos, no capítulo
de número 5, quando o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, quando você entender que o aspecto daquela ação é que foi uma ação concluída, mas cujos efeitos se fazem sentir no dia de hoje, ou seja, ele derramou algo que hoje, continuamente, e amanhã também, depois da manhã também, nós vamos experimentar os efeitos desta ação. Então, aí não é uma questão de tempo, mas é uma questão de aspecto, né? Isso é muito interessante e nós não vemos isso no português. Por isso que as nossas traduções, elas não conseguem captar, elas não conseguem comunicar, não conseguem captar e nem comunicar exatamente o que o texto grego original está dizendo. É por isso que você, estudante da Uninter, precisa aprender o grego instrumental. Continue comigo no quadro. Então, quando nós pensamos na questão do aspecto da ação, nós estamos mais interessados no como da ação do que propriamente no quando da ação. Creio que você compreendeu plenamente essa questão, né? Agora, pensando na questão do tempo, é exatamente como funciona na nossa língua. Nós pensamos nessas categorias de tempo. Quais são? Passado, né? Passado, presente e futuro, né? Agora, essas categorias, elas são externas, né, ao verbo em si. Elas são fora do verbo. Estão dentro de um quadro narrativo, é bem verdade, né? Então, dentro da narrativa, o texto bíblico, né, vai dizer para nós que Jesus realizou determinada ação e coloca no passado. Mas, muitas vezes, o aspecto, né, do verbo, ele quer comunicar uma verdade, né? Por exemplo, de que esse verbo foi realizado, essa ação foi concluída, mas os efeitos permanecem agindo, né? Eles permanecem ainda na vida daqueles que receberam aquela ação, mas quando se pensa em tempo, né, nós estamos saindo do verbo e considerando o quadro narrativo. É disso que eu estou falando. Então, quando se pensa em tempo, nós estamos falando, né, que o ato verbal se exprime por um modo, né? Então, o ato verbal e só se exprime pelo modo indicativo, quer dizer, dentro dos modos verbais, nós temos o indicativo, nós temos ali também outros modos, mas o importante destacar nesse ponto é que, quando se pensa em tempo, se pensa para fora do verbo e se insere dentro do quadro narrativo geral. E aí nós teremos que considerar também outras categorias, porque quando se pensa em tempo, também deve se pensar em modo. Vai ficando mais claro para você à medida que nós formos avançando em nosso estudo. O tempo da ação indica o momento em que se realiza, né, a ação verbal. Então, por exemplo, quando eu digo assim, né, eu estudei. Quando eu digo eu estudei, eu estou, na verdade, ao usar o verbo estudei, mostrando que a ação verbal se realizou em um tempo passado, né? Quando eu digo eu estudo, eu estou indicando que a ação de estudar está acontecendo no momento da fala. No momento em que eu estou falando, né, eu estudo, né? Eu estou mostrando que a ação ela está ocorrendo no momento que eu falo. Agora, se eu digo eu estudarei, eu estou indicando, né, que a ação de estudar ela se dará após, né, em um tempo posterior ao tempo da minha fala. Então, a questão do tempo, ela vai indicar o momento em que se realiza a ação verbal. Vejamos os tempos verbais considerados como tempos primários. Primeiramente, nós temos o tempo presente, conhecido de todos nós, né? O tempo presente é o tempo em que a ação verbal ocorre no momento da fala, né, é o tempo presente. Se a ação verbal ocorreu, né, em um tempo anterior à fala, no grego nós vamos chamar de perfeito. Perfeito, né? Perfeito. Perfeito é o tempo verbal cuja ação, né, do verbo ocorreu no passado.
E nós temos também o futuro, que é o tempo que cuja ação verbal vai ocorrer depois do momento da fala. Esses são os tempos que as gramáticas consideram como tempos primários da ação verbal. E quais são os tempos secundários? Os tempos secundários, considerados secundários, são o tempo imperfeito, o auristo e o mais que perfeito. No português, nós temos presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, tá lembrado? Nós temos esses outros tempos também. Então, o grego também tem as suas peculiaridades. Então, tem tempos primários, presente, perfeito, futuro, e os tempos chamados de secundário, que é o imperfeito, o auristo e o mais que perfeito. Nós, no nosso módulo de grego instrumental, nós vamos estudar o tempo perfeito, o tempo presente, né, o presente do indicativo. Nós não iremos nos deter nesses outros tempos. No entanto, você agora já tem uma boa noção de que os tempos na língua grega são vários, né? Então você tem o presente, tem o perfeito, tem o futuro como tempos primários. E os tempos secundários você tem o imperfeito, o auristo e o mais que perfeito. Vamos avançar. Modos verbais são as diferentes formas que o verbo assume para indicar a atitude de certeza, de dúvida, de suposição ou de comando, de quem fala em relação ao fato que se anuncia. Esse conceito é conhecido para quem estuda português, né? O que é o modo indicativo? O modo indicativo é o modo da certeza, né? O modo indicativo é o modo, né? É o modo da certeza. Então, se eu digo assim, eu estudo, eu não estou expressando nenhuma dúvida com respeito a esse fato. Eu estudo, né? Está no presente do indicativo, na primeira pessoa. Eu estudo. Mas, se eu digo assim, se eu estudar, aí já envolve, não é, uma dúvida. Se eu estudar, né? Então, aí já não é mais um modo da certeza. No grego acontece a mesma coisa, né? Você tem o modo da certeza, que é o modo indicativo. Nós temos o modo da dúvida, né? O modo da dúvida, existe o modo subjuntivo. Existe o modo do comando, né? Que é o imperativo, que expressa a ordem, né? É diferente, por exemplo, se eu disser assim, estude. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dando um comando, eu estou dando uma ordem, né? Que é o imperativo, é o modo da ordem. Então, os modos verbais são diferentes formas que o verbo assume para indicar a atitude, seja de certeza, seja de dúvida, seja de suposição, ou seja de comando, de quem fala, né? De quem fala em relação ao fato que se anuncia, né? Esse conceito não é um conceito estranho para nós que falamos português, que estudamos a língua portuguesa. Na língua grega, são 4 os modos verbais. Agora, atenção, hein? Na língua grega, são 4 os modos verbais. Primeiramente, nós temos o modo indicativo. O modo indicativo é o modo da certeza, né? É o modo da convicção. Modo indicativo, modo da certeza. Nós temos o modo subjuntivo, que já não é mais o modo da certeza, mas sim da dúvida, da incerteza, né? O optativo, que vai expressar possibilidade, e o modo imperativo, que é o modo da ordem, do comando, né? Normalmente, você vê Jesus, quando ele dá ordem ao mar, né? Para que o mar se aquiete, você pode ter certeza que ali o verbo está no imperativo,
quando ele dá ordem, por exemplo, para que os espíritos maus saiam das pessoas, ele dá uma ordem, né? Não é um pedido, não é? Mas é uma ordem. Então, você pode ter certeza que o verbo está no modo imperativo, né? No modo imperativo. Então, guarde e fixe isso na sua mente. São 4 os modos verbais na língua grega. Repita comigo: indicativo, subjuntivo, optativo e imperativo. Memorizou? É bom memorizar, hein? Porque você vai precisar muito de guardar esses modos. Agora, uma coisa é falar de modos, né? Existem também formas nominais. Quais são as formas nominais, né? Particípio e infinitivo. Você conhece em português, né? O particípio e o infinitivo. Em grego também existem, mas como formas nominais. Nós vamos ver que o particípio e o infinitivo, eles têm a função de adjetivo e de substantivo, né? Nada diferente do português. Por exemplo, existe até aquela polêmica, né, que se faz, né? Afinal de contas, é presidente ou presidenta? Você certamente já deve ter se deparado com essa dúvida, né? É presidente ou é presidenta? A presidente ou a presidenta? Na verdade, nós precisamos entender o seguinte: o que vem a ser presidente? Presidente é um particípio, né, do verbo presidir, né? Presidente é aquele que preside, não é? Então, não, gramaticalmente falando, né, o correto é o quê? Presidente, né? Porque é aquele que preside, ou aquela que preside é a presidente, né? Da mesma maneira que se pensa assim, por exemplo, quem é aquele que reside é residente, né? Então, veja bem, existe o residente e a residente. Existe o presidente e existe a presidente, não é? Porque quem reside é o residente, quem preside é o presidente, quem estuda é o estudante, né? Não existe estudanta, tem a estudante e tem o estudante. Então, se você compreender isso, na verdade é a forma participial do verbo. Esse mesmo conceito existe no grego. Vem comigo para a tela. Então, no grego, nós temos o particípio e nós temos o infinitivo, né? Como no português. No português, estudar está no infinitivo, não é? Ensinar, aprender, sorrir, estão na forma do infinitivo. Então, veja só, o indicativo é um modo da afirmação da realidade, é um modo da certeza, da convicção, pois representa a ação como real. Então, o indicativo é o modo da afirmação da realidade, representa a certeza da ação como real. Já o subjuntivo exprime o eventual. Então já não se tem tanta certeza. O indicativo exprime certeza, né? Eu estudo grego, então não tem nenhuma dúvida sobre isso, né? Agora, se eu estudar, aí já sai do campo da certeza, né? Você já trabalha com outras categorias. Então, o subjuntivo já trabalha com a questão da eventualidade, né? Da dúvida, da eventualidade, mas não da certeza. Então, na verdade, é importante entender isso, que os modos definem eventualidade. Os modos vão definir o modo da ação, né? O modo da ação. O optativo exprime o fato possível, a possibilidade. Então, já é a questão da possibilidade. Já sai do campo da certeza, o subjuntivo da eventualidade, o optativo da possibilidade. E o imperativo é o da ordem, do comando, da ordem, da ação, né? Estude, ande, levanta-te e anda. 2 imperativos, né, nesses verbos, né? Quando nós lemos lá no texto do Novo Testamento, Jesus falando para um paralítico, levanta-te e anda, qual é o modo
que você acha que estão esses verbos? Estão com certeza no imperativo, né? Que é o modo da ordem. A forma do infinitivo, forma nominal, né? Chamado de infinitivo, é o verbo substantivado, mas indeclinável. Indeclinável, ele não declina em número, em pessoa, por isso que o nome é infinitivo, né? Ele não declina nem em número. Se eu andar, né? Essa palavra andar, o verbo andar está no infinitivo. Por exemplo, andar, né? Correr, sorrir. Andar, correr, sorrir, são verbos que estão no infinitivo. E é o verbo substantivado, indeclinável, tem tempo e voz, porém não tem número e pessoa, né? Então, não trabalha com a categoria de número e pessoa, porque não declina, né? Mas nós conhecemos o infinitivo, né? Nós sabemos como que ele funciona. Agora, já o particípio é o verbo adjetivado, enquanto nós temos na outra forma nominal, o particípio é adjetivado e o infinitivo é substantivado, no particípio, né, nós já temos aí um verbo adjetivado, com característica de verbo e de adjetivo. Tem tempo e voz, né? É o caso, por exemplo, como eu dei para vocês aqui na língua portuguesa, né? Presidente. Presidente, na verdade, é uma forma participial, né? É um particípio, né? Aquele que preside é presidente. Então é um particípio, e aí tem a função justamente de ser ele pode ser tanto um verbo, né? No caso, o presidente é aquele que preside, ou pode ser também uma função adjetival que tem tempo e voz. O verbo grego, ele tem 3 vozes. Vamos nos concentrar agora na questão da voz. A voz poderá ser ativa. O que é a voz ativa? Lembra? A voz ativa do verbo é aquela onde, né, o sujeito ele executa a ação, né? A ativa é aquela onde o sujeito, eu vou abreviar assim, sujeito, ele executa. Então, por exemplo, o sujeito executa a ação. Então, digamos que, por exemplo, se eu digo assim, eu jogo futebol. Então, o sujeito é eu, né? E eu sou o sujeito que executa a ação de jogar, né? De jogar futebol, né? Então, se eu disser assim, digamos, eu estudo grego, né? Eu estudo grego, eu estou executando a ação de estudar. Agora, se a voz for média, é aquela voz onde o sujeito ele sofre, né, a ação, ele executa sobre si a ação. É como se fosse uma ação reflexiva, onde ele executa sobre si mesmo, né? Por exemplo, se eu disser assim, eu me banho, eu me lavo, eu me visto, né? Eu executo sobre mim mesmo a ação de vestir, né? A ação de banhar, né? Eu executo sobre mim. Esse é o sentido de voz média, porque tem um caráter reflexivo. Ou então, a voz poderá estar na passiva. O que é a passiva? É quando o sujeito sofre. O sujeito, ele sofre a ação do verbo, né? Sofre a ação verbal. Então, veja bem, por exemplo, se eu disser assim, eu soquei, a voz está ativa. Agora, se eu disser, eu fui socado, a voz é passiva, não é? Se eu disser assim, eu maltratei, a voz é ativa. Se eu disser, eu fui maltratado, a voz é passiva. Por quê? Porque o sujeito sofre a ação do verbo. Então, esse conceito de voz ativa, passiva, existe no português, né? E como também essa voz média,
né, do sujeito sofrer a ação do verbo. Nós também trabalhamos com isso no português. Então, não são conceitos estranhos para nós que estudamos a língua portuguesa, né? Então, recapitulando, na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz média, a ação é reflexiva, né? Eu me banho, eu me visto, ou seja, o sujeito ele executa sobre si, é reflexiva, né? E quando a voz é passiva, a voz passiva, o sujeito então ele sofre a ação verbal ou a ação recai sobre o sujeito, conforme nós temos explicado ao longo dessa exposição, né? Voz ativa, voz média e voz passiva. Agora nós vamos estudar o presente do indicativo. O presente do indicativo. Nós vamos estudar o presente do indicativo. Existe um tempo verbal variado no grego, como nós temos visto, mas nós vamos nos concentrar no presente do indicativo. Então, o presente do indicativo, como é que ele se forma? Se faz acrescentando ao tema as vogais temáticas de ligação, mais as desinências de número. Então, veja bem, como é que se forma o presente do indicativo? Você vai ter lá o tema, que é formado pela raiz, mais a vogal temática, não é? E aí você vai acrescentar a vogal de ligação, mais a desinência. Então, vou colocar aqui, olha, como é que se forma o presente? Você tem a raiz do verbo. Essa raiz, ela está acrescentada da vogal temática. Aqui, então, portanto, nós temos o tema. Ó, VT é vogal temática. Então, raiz mais vogal temática forma o tema. Mais VL, vogal de ligação. VL, vogal de ligação. E aí, então, você adiciona a desinência. As desinências de número, de pessoa e de número, né? Desinência. Então, desse jeito é que se forma o presente do indicativo. Vamos ver. Então, veja só. Na primeira pessoa do singular, a desinência, como você pode ver, é a letra ômega. A desinência é a letra ômega. Repita comigo. Ômega. Ômega. Ômega é a primeira desinência que eu quero que você veja. E aí, então, por exemplo, no verbo lio, você tem o ômega como desinência da primeira pessoa. Então, por exemplo, eu desato. Como é que é a desinência de segunda pessoa? É o is. Sendo que o e, né, é a vogal de ligação. Então, li, eis, é tu desatas, ou tu soltas. Por quê? Você tem o tema, mais a vogal de ligação, mais a desinência. Na terceira pessoa, ele solta, liei. Liei, tema, mais a vogal de ligação, mais a desinência. Quais são as desinências que nós estamos vendo? O ômega é a desinência de primeira pessoa, o is é a desinência de segunda pessoa e o i é a desinência de terceira pessoa do singular. É o que estamos vendo. Agora vamos para o plural. Vamos para o plural. Como é que nós fazemos no plural? Então, no plural, fazemos da seguinte maneira. Veja lá, acompanha comigo. Nós temos aqui o tema, que é o li. Nós temos o tema, que é o li. Nós temos a vogal temática, que é o ômega. E nós temos a desinência. A desinência,
Então veja, temos aqui o lu, nós temos a vogal temática e nós temos a desinência. A desinência. Então, li omen, nós desatamos no tempo presente. Como é que seria a voz desatais? Você tem aqui o li et. Li et. Li et. Li et. Vamos lá, vejamos. Li et. Como é que se escreve o li et? Muito bem. Li et. Aqui nós temos o tema do verbo, que dá o campo semântico, o significado do verbo. Nós temos aqui a vogal temática e nós temos aqui a desinência de segunda pessoa plural. Liete é vós desatais, vós desligais. Da mesma maneira, o eles, como é que é? Como é que a gente faz de forma o eles desatam? Li ou sim. Temos aqui o tema, veja como repete. Temos o tema, nós temos a vogal temática e nós temos a desinência. Então, é um padrão que se repete. Você tem o tema, mais vogal de ligação, mais a desinência número pessoal. Então, na verdade, é muito simples o que nós temos para verificar aqui no estudo do nosso presente do indicativo, né? Veja só. Lio. 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 Eu solto ou eu estou soltando, né? Porque a ideia no presente é aquela ideia de que eu estou realizando a ação, então eu estou soltando, né? Eu solto ou eu estou soltando, né? Então, nesse caso, eu ensino e estou ensinando. E você estuda e está estudando, né? Lio. Eu solto ou estou soltando. Veja só. Nós temos a vogal temática, li, mais a desinência ômega, como nós temos visto, né? E no caso de lies, lies, tu soltas ou estás soltando. Nós temos a vogal temática, li, mais uma vogal de ligação epsilon, mais uma desinência. Lies. Tu soltas ou tu estás soltando. Terceiro verbo aí, ó. Liei. O que é liei? É ele solta, ele ou ela, não é? Solta ou está soltando. Veja bem, como é que se forma o liei? Vogal temática li, mais a vogal de ligação, mais a desinência. É sempre assim que se forma. E quem dá o significado? É o tema, né? É a vogal temática. Muito bem. Viu como o grego é fácil? Estamos avançando no estudo da língua grega e, com certeza, grego já não está sendo mais tão misterioso para você. Não é verdade? Muito bem. Vamos então para a primeira pessoa do plural. Liomen. Diga comigo, liomen. Liomen. Como é que se forma o liomen? Mesma coisa, você tem o tema, você tem mais a vogal de ligação e você tem também a desinência men, né? Que vai te dar a desinência número pessoal. Liete, a mesma coisa. Ó, você tem vogal temática, você tem vogal de ligação e você tem desinência número pessoal. Liete significa vós soltais ou vós estáis soltando. E por fim, a terceira pessoa do plural, né? Eles, elas soltam. Como que eu diria? Eles ou elas soltam. Liousin. Liousin. Aqui o nun está entre parênteses porque aparece tanto com o nun quanto sem o nun. Então, você não deve estranhar o fato de estar entre parênteses porque aparece nas duas formas. Liousin. Eles soltam ou elas estão soltando. Então, basicamente, o que você viu aí foi o presente do indicativo no grego. Como que se forma isso, querido aluno, querida aluna? É um paradigma, ou seja, é um modelo que você poderá
na verdade, conjugar qualquer verbo, né? O verbo lio, né? O verbo desatar, é conjugado desse jeito. Se fosse o verbo escrever, né? Grafo, né? Grafo, grafes, grafe, grafomen, grafete, grafesim. Quer dizer, na verdade, vai seguindo só as modificações. Mantém a vogal temática, mas vai mudando o quê? Você vai, a vogal temática é que distingue um verbo do outro. Mas as terminações são as mesmas. As desinências são exatamente as mesmas. Portanto, ao estudar os verbos no grego, você pode perceber que tem detalhes que são peculiares à língua, mas existe muita coisa, muitos conceitos que são compartilhados também por outras línguas, inclusive a língua portuguesa. Por isso que, ao estudar os verbos, nós temos que dar atenção a esses detalhes que são distintivos da língua grega, mas sabendo que não são assim tão misteriosos assim, né? E você acabou de conjugar comigo o verbo lio, que é o verbo soltar, no verbo grego, no presente do indicativo. Isso não é maravilhoso?